Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de Geografia aqui no canal Geografia que Posso Tocar. Eu sou o professor Adriano Mendes e preparei uma aula de Geografia muito especial, uma aula de Geografia muito atual. Então pega sua caneta, caderno e vamos estudar juntos, pois hoje vamos falar sobre globalização no contexto da nova ordem mundial. Se você não conhece o termo globalização, não se preocupe, vamos estudar juntos agora. Preparados? Então, o que é globalização? Conhece esse termo? Globalização é um termo que foi elaborado aí na década de 1980, para descrever o processo de intensificação da integração entre economia política, uma integração econômica e política do mercado pelos avanços no sistema de transporte e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo mundialização ao invés de globalização. É preciso lembrar, porém, que, apesar de um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é muito antiga. A maioria dos cientistas sociais marca o seu início no final do século XV e início do século XVI, quando os europeus iniciaram o processo de expansão colonial marítima, um outro vídeo que fizemos. Com isso, é possível perceber que a globalização não é um fato repentino e consolidado, mas um processo de integração gradativa que está constantemente se expandindo, gerando um termo aí, aldeia global, que muitos autores utilizam o termo aí, aldeia global, para se referir à globalização, pois ela não se limita aos planos políticos e econômicos, ocorrendo também no âmbito da cultura. Observa-se uma grande troca de costumes, hábitos e mercadorias, culturas. Os animes japoneses, filmes de Hollywood, por exemplo, são assistidos em todo o mundo. A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. Assim, muito se fala em uma padronização cultural. No entanto, há quem conteste essa tese, dizendo que os regionalismos também se ampliam, promovendo o aumento da heterogeneidade cultural. Outros chegam a afirmar o que ocorre, na verdade, é uma hegemonização cultural e não heterogeneização, e que os costumes dominantes se impõem sobre os demais. Para se ter uma ideia dos avanços tecnológicos e do aumento da velocidade nas trocas de informações, podemos comparar as notícias das mortes de duas celebridades mundialmente conhecidas. Em 1865, quando Abraham Lincoln faleceu, a notícia chegou à Europa 13 dias depois do acontecimento. Em 2009, e já mais recente, a morte de Michael Jackson estava sendo divulgada em tempo real para todo mundo. O geógrafo e economista David Harvey, em sua obra A Condição Pós-Moderna, utiliza-se de um conceito específico para se referir ao aumento da velocidade nas trocas comerciais e de informações. A compreensão espaço-tempo. Isso porque, com o avanço dos meios de transporte, a grandes distâncias deixaram ou estão deixando de ser obstáculo. Ao mesmo tempo, os avanços dos meios de comunicação também encurtaram o tempo, como exemplo citado acima aí na questão da circulação da informação. O que leva vários dias ou semanas pode ser noticiado hoje e conhecido pelo mundo todo em pouquíssimos segundos. Mas qual é a crítica à globalização? Críticas à globalização, o processo de globalização dos moldes atuais vem sendo duramente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais organizados. A principal afirmação é de que esse processo ocorre de uma forma que beneficia apenas as elites econômicas e os países dominantes em detrimento das populações pobres
e regiões de todo o mundo. O ponto central das críticas é que os avanços tecnológicos e das comunicações sempre alcançam primeiramente aqueles que possuem um poder aquisitivo superior. Outro fator é que as expansões das inúmeras multinacionais em todo o mundo amplia-se a concentração de renda, de modo que o número de pessoas contempladas pelos benefícios da mundialização ou globalização diminui constantemente. Um exemplo a ser citado é o fato de 3 pessoas mais ricas do mundo somarem mais riquezas do que os 48 países mais pobres do mundo. Que loucura isso! Além disso, segundo os críticos da globalização, o processo de integração mundial vem sendo construído tendo como base o modelo europeu de cultura e civilização. Assim, toda forma de conhecimento e comportamento teria sido estabelecida com base nos padrões eurocêntricos de moralidade, suprimindo povos e culturas tradicionais de outros países, considerados inferiores pela ideologia dominante. O geógrafo Milton Santos, um baiano, em sua renomada obra Por uma Outra Globalização, muito fácil de encontrar aí na internet, divide esse fenômeno em 3 abordagens. A globalização como fábula, ou seja, forma como nos é contada, a globalização como perversidade da forma como ela realmente é, e a globalização como possibilidade quando propõe a ideia de uma outra globalização mais justa e igualitária. Atualmente, os principais movimentos organizados para lutar contra a globalização ou contra as suas consequências são o Fórum Social Mundial e o Occupy Wall Street. É isso aí, galera. Espero que tenham anotado, espero que a aula tenha sido clara e suficiente para sanar suas dúvidas. Se não, deixe aí sua pergunta, deixe seu comentário, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar. Fico por aqui e até a próxima aula. Grande abraço.